dica que a gente dá em termos de conteúdo. Amazônia é um tema polêmico, já foi cobrado no Enem. A questão do destaque da mulher no mundo atual. Não esqueçam que a Europa vive uma crise sem precedentes e que a Alemanha, liderada por uma mulher, é quem vem organizando essa economia europeia novamente, né? A Alemanha é uma nação jovem, criada em 1870, 30 anos depois já era a segunda potência do mundo, causou a Primeira Guerra, quebrou, ficou arrasada, né? Recupera-se economicamente, torna-se potência novamente, vai para a Segunda Guerra Mundial, causa a Segunda Guerra, está arrasada, dividida, e hoje é potência novamente, quer dizer, uma nação que em menos de 130 anos se torna potência 3 vezes, está ditando os rumos da economia europeia, precisa ser visto de uma maneira diferente. Soma isso aí que aqui na América do Sul, quem vem liderando em todos os aspectos é o Brasil, né? Quais são os dois grandes destaques hoje? Brasil e Argentina, liderado por duas mulheres, uma extremamente competente e a outra a gente não pode já falar a mesma coisa, né? Porque a Argentina vem vivendo um caos, teve inclusive uma greve geral anteontem, né? Desmatamento é um tema também que deve ser cobrado na nossa prova, né? Haja visto ser hoje uma das causas essenciais, das consequências essenciais do desmatamento ou da expansão do agronegócio, né? A gente precisa levar em conta ainda que nós estamos completando 50 anos da crise dos mísseis cubanos. A UFRN sempre costuma cobrar itens com ano fechado, né? Então, como são 50 anos, esse item pode muito bem vir a ser cobrado. E o tema urbanização, esse é cobrado em toda a prova. Aí você pode perguntar, por que é cobrado em toda a prova? Pelo simples fato de que nós temos N outros subtemas dentro de urbanização. Migrações, foi tema da redação do Enem, né? Você tem que levar em conta ainda a própria condição humana nas cidades, degenerada, né? Nós estamos aí com problema de transportes urbanos, problema de favela, de lixo acumulado. A nossa cidade, inclusive, é um exemplo claro disso. Quase que inteiramente abandonada pelo poder público, né? Mas vamos torcer para que haja melhora. E outro tema que a gente pode enfocar é Rio Grande do Norte, a geoeconomia da RN, né? Uma questão da prova discursiva é a geoeconomia da RN. E pelo menos duas da prova objetiva está ligada a isso aí também. Então a gente pode destacar a criação de caprinos, a gente pode levar em conta a piscicultura, a fruticultura irrigada, a volta à mineração do nosso estado e, claro, o turismo, que são atividades de grande destaque e que vem gerando emprego e renda para o estado. Algumas, inclusive, melhorando a qualidade de vida da população pobre, né? Certo? Então, essas eram as dicas que a gente tinha e desejar para eles não sorte, mas sucesso. Porque num concurso qualquer, na minha concepção, você tem que buscar o seu esforço. Sorte é quando a gente vai jogar baralho sem trapacear. Tá certo? Um beijo pra galera. Podemos aí nos concentrar na temática de Brasil, sobretudo aqueles anos que contemplam a década de 20 e 30, no século XX, Semana de Arte Moderna, Movimento Tenentista, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Podemos lembrar também da Revolução Constitucionalista, Era Vargas é sempre um tema forte. Devemos lembrar também todo o período republicano, República Velha, as relações oligárquicas de poder, o coronelismo, ditadura militar, não é? Ano passado tivemos uma questão discursiva sobre a ditadura militar, pode ser que esse ano a gente possa ter aí na questão objetiva. História do RN é sempre um tema muito forte, e aí a história do RN ela deve ser abordada ao longo dos seus principais períodos, período colonial, entender aí a dinâmica do açúcar no nosso estado, a dominação holandesa, lembrar do massacre dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, mas sobretudo Natal na Segunda Guerra. Lembramos que ano passado a obra Crônicas de Origem do Câmara Cascudo, ela foi explorada na discursiva e ela pode voltar a ser explorada esse ano novamente, tanto na objetiva quanto na discursiva. Natal na Segunda Guerra é um tópico importante, não é? A visita de Roosevelt a Natal, a construção da Parnamirim Field, o trampolim da Vitória. Do ponto de vista de geral, nós podemos observar alguns temas importantes, não é? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa são sempre questões fortes de caírem. É possível que tenhamos uma ênfase a Roma, não é? A história da Roma Antiga, há alguns anos não tem sido cobrado na UFRN. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, crise de 29. Não é? O que nós tivemos aí no Enem pode se repetir para a UFRN. Além da questão da crise de 29, que caiu no Enem,
podemos ter uma questão sobre a luta pelos direitos civis dos negros. 1963 é o ano da Marcha sobre Washington, né, a luta de Martin Luther King pelos direitos negros. Questões ligadas a Olimpíadas também. Tivemos um ano olímpico, né? Tivemos a Olimpíadas em Londres, então pode ser cobrado a Olimpíada na Grécia Antiga, né? Pode ser cobrado alguns eventos olímpicos interessantes. As Olimpíadas de 36, né, em Berlim, quando o Adolf Hitler se recusou a congratular e ceder a medalha a um atleta negro que venceu. Tivemos o evento do atentado em Munique, nas Olimpíadas de 72. Atletas israelenses foram executados por terroristas palestinos ligados ao ALP. Temos também a Olimpíada de 68, né, em que atletas negros fizeram o símbolo expressivo dos Panteras Negras na luta pelos direitos civis do negro em meio a uma sociedade que era segregacionista. Guerra Fria é um tópico importante, tá? Sobretudo o evento envolvido com a crise dos mísseis em 1962. Por muito pouco nós não tivemos uma hecatombe nuclear, uma terceira guerra mundial nuclear. Um evento que é um desdobramento da invasão à Baía dos Porcos contra a ditadura de Fidel Castro, tá? Guerra Fria como um todo é um tópico importante. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Ambos os eventos eles se estenderam de 1950 a 1953 e o outro, a Guerra do Vietnã, se estendeu de 1961 a 73. Todas aquelas datas históricas que terminam em 2 ou em 3 podem ser cobradas esse ano. Nós temos um vestibular para o ano de 2012, contudo, o ingresso é em 2013. A UFRN já cobrou Guerra do Vietnã há algum tempo atrás, ainda não contemplou a Guerra da Coreia nesses últimos 12 vestibulares, seria interessante cair esse ano sim. Tá? E a Guerra das Malvinas. Tá? Nós lembramos que houve um especial em torno da Guerra das Malvinas, em basicamente todos os canais, o conflito entre Argentina e Inglaterra, pela chamada Ilhas Malvinas ou Falkland para os ingleses. Ela revela um momento de crise econômica, né, de uma crise econômica que começa nos anos 70 ligada ao petróleo, de uma Inglaterra que vivenciava um alto índice de desemprego, um descontentamento com o governo de Margaret Thatcher. E, no sentido, a Guerra das Malvinas ela contribuiu em 2 aspectos. Primeiro, para fortalecer o governo Thatcher, né, e segundo, para levar à derrocada da ditadura argentina, de Galtieri, né, e promover a reabertura democrática. Acredito que a questão das ditaduras latino-americanas, não apenas na Argentina, mas no Chile, no Brasil, possam ser exploradas. A UFRN tem uma dívida histórica em contemplar essas questões. Negros, né? A questão da África é sempre uma temática forte, ela é exigida pelo parâmetro curricular nacional, né? No segmento de história. Então, a questão do negro no Brasil colônia, a questão do negro no Brasil império, a questão do imperialismo sobre a África, as guerras coloniais. Talvez 2 guerras coloniais ou imperialistas, né, poderiam ser cobradas esse ano, a Guerra do Ópio na China e a Guerra dos Boeres. Apartheid é sempre um tema muito forte vinculado à África do Sul. Creio que em torno dessas temáticas aí o aluno poderia esperar alguma questão da UFRN. Existem temas que são, digamos assim, mais ou menos usuais de serem explorados. Por exemplo, a questão da urbanização é um tema sempre importante. A maioria da população mundial vive em áreas urbanas, né? Então, quer dizer, as questões que envolvam a urbanização, tanto os conceitos relacionados à urbanização, por exemplo, né, região metropolitana, megalópole, rede urbana, tá certo? As questões que envolvam a segregação socioespacial nas cidades, enfim, e relacionado a isso, você parte para outro tema, que é a questão do meio ambiente urbano também. Então você tem aí as questões que envolvem a ilha de calor, inclusive problemas urbanos aqui da região metropolitana de Natal, né? Um assunto sempre forte. As questões das áreas de risco, de enchentes, os processos que levam
a você ter pontos de enchentes e deslizamentos nas cidades, a impermeabilização do solo, a questão do lixo urbano, a questão da poluição visual, sonora, atmosférica. Então é isso derivado da urbanização. As questões relativas também à população e à dinâmica populacional, como por exemplo o crescimento populacional, né, a relação da chamada transição demográfica, as pirâmides demográficas, os setores de atividades econômicas, as migrações. Um tema muito forte esse ano é a questão das migrações internas, inclusive, porque há uma mudança nas migrações internas aí, nas últimas 3 décadas mais ou menos, tá certo? Então o alunato tem que ficar atento a isso. Reduziram-se as migrações interregionais e ampliaram-se as migrações intra-regionais. Então, urbanização, meio ambiente, população. Outro tema que eu acho pertinente sempre é a questão dos blocos econômicos. Esse ano você teve uma polêmica muito grande no Mercosul, que foi exatamente a suspensão do Paraguai, né? Então isso é um elemento geopolítico e comercial que eu acho pertinente. As questões que envolvem, né, a globalização financeira, os reflexos aí da crise financeira que vem desde 2007, 2008, as territorialidades da indústria no mundo, quer dizer, o processo as novas estratégias de produção e comercialização a nível global, tá? São assuntos assim que eu acho que são os mais usuais, além das questões clássicas importantes da questão, por exemplo, do clima brasileiro, né? A dinâmica climática das massas de ar, os tipos climáticos. Além disso, a questão do relevo brasileiro, que é um tema sempre, né, bastante recorrente, exato. Então tem que lembrar aí as definições de planaltos, depressões e planícies. Eu acho que a sugestão mais importante é trabalhar com os domínios morfoclimáticos brasileiros. Por quê? Porque o domínio morfoclimático envolve clima, relevo, vegetação no mínimo, tá? A questão que envolve aí a postura brasileira também nessa inserção global como exportador primário, e as grandes obras que vêm sendo produzidas no Brasil em função disso: transposição do Rio São Francisco, Transnordestina, Belo Monte, né? Então acho que o alunato são coisas que na verdade você tem no dia a dia dos noticiários, mas em geral as pessoas não fazem uma mastigação para não só entender o fato, né, mas entender a estrutura que leva ao fato. Acho que essas são as sugestões mais importantes.